A palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 7. Versículo de número 37 e 38. Antes de cercarmos a mesa do Senhor, nós vamos refletir alguns minutos na palavra de Deus. Esteja com seu coração atento para você ouvir a palavra de Deus essa noite. Leiamos. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Talvez você não tenha noção do que Jesus está fazendo, onde está fazendo e por que está fazendo. Nós estamos, como lido, no último dia da festa, da grande festa. Trata-se da festa dos tabernáculos. E o último dia significa ao 8º dia de festa. E nesse 8º dia de festa havia como uma parte cerimonial algo interessante. O sacerdote, ele pegava um vaso de ouro, ia até o tanque de Siloé, enchia esse vaso de ouro com a água do tanque de Siloé. Permita-me um parêntese. O tanque de Siloé fora construído por Ezequias 800 anos antes de Cristo. E Ezequias construiu este tanque através de tubulações totalmente à frente àquela época. Como se Ezequias fosse um engenheiro que vivesse em nossos tempos e pensou, teve uma ideia brilhante, certamente iluminado por Deus, pois naquela época, nas guerras, uma da forma de vencer as batalhas era cercando a cidade do inimigo e não permitindo que o inimigo saísse para pegar água para beber e dar aos animais. Nós estamos falando de cidades que eram sitiadas por inimigos durante 2, 3 anos, sem ninguém sair da cidade para buscar água, vivendo e sobrevivendo só com o que tinha guardado, sem saber quando poderia renovar as suas reservas de água novamente. Foi aí que o rei Ezequias tem uma grande ideia de trazer água por dutos, grandes canos em formas de pedra. Foi uma obra muito à frente de seu próprio tempo. Para ser bem específico, foram 530 metros até a fonte de Gion, uma fonte de água viva, até a cidade de Jerusalém, para o tanque de Siloé. Guarde esse nome, Siloé, que no original significa enviado. O tanque para eles representava a sobrevivência em tempos difíceis. O tanque de Siloé representava a salvação da vida cotidiana. O tanque de Siloé representava água como elemento básico e fundamental para a subsistência humana. Esse era o tanque de Siloé. Depois que o sacerdote pegava a água no vaso de ouro do tanque de Siloé, ele ia em direção ao templo e ele derramava a água do tanque de Siloé, considerada sagrada e que jamais deveria ser desperdiçada, obviamente. Nós estamos falando de um tanque que tinha uma importância histórica e espiritual e cerimonial de mais de 800 anos. Então não havia desperdício daquela água considerada por eles sagrada, porque era um presente de Deus. O sacerdote sai
com o seu jarro, o vaso de ouro cheio de água. E aquela água que muito representa, como já disse, ao chegar no altar e rodear o altar, o sacerdote derramava sobre o altar a água do tanque de Siloé. Uma água, como disse, extremamente sagrada para eles. Remetia dois significados. O primeiro, gratidão a Deus, pois quando Israel estava no Egito e Deus os resgatou, tirando-os com braço forte da escravidão das mãos de Faraó, o povo estava pelo deserto vivendo, e em um dado momento o povo teve sede. E diz a palavra de Deus, que Deus disse a Moisés: fala à rocha, para que ela pudesse dar água. E Moisés, ele não falou à rocha, ele feriu a rocha com o seu cajado. Mas mesmo assim, Deus misericordioso enviou água para aquele povo. E em pleno deserto surgiu água potável para sobrevivência, para a manutenção, para o refresco e também para a continuidade da jornada. Este ato, uma espécie de libação talvez, acho que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso, mas eles derramavam como gratidão por aquilo que Deus já havia feito a eles, mas também era uma forma deles pedirem, já intercederem por eles, para que os próximos anos sejam anos de prosperidade e de chuva, para molhar as lavouras e as pastagens incontáveis que existiam na época, para que as ovelhas e os animais todos pudessem comer delas. Então, mas no momento onde a água do tanque de Siloé, que eu disse a você, não esqueça o significado, Siloé significa, você não prestou atenção, enviado. Vou repetir, não esqueça nunca isso. O que significa Siloé? Enviado. Pois nesse momento onde o sacerdote, grato por aquilo que Deus já havia feito com o povo, estava ali agradecendo e também já pedindo pelas próximas bênçãos. Há consenso entre os rabinos de Israel que uma das maiores alegrias e o maior júbilo que um israelita pode ter tem a ver em celebrar as festas do Senhor, muito especialmente a festa do tabernáculo, e naquele momento do derramar da água, entender a sacralidade deste elemento da vida, entender a gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas e rogar. Então o israelita naquele momento sentia grande júbilo naquela cerimônia. Só que o que ninguém esperava, aquela cerimônia nunca mais seria a mesma. Alguém iria quebrar o protocolo daquela cerimônia. E ele é o verdadeiro Siloé. E o que eu disse, o que é Siloé? Enviado. Quem é Jesus? O enviado do Pai à humanidade. E o que Jesus tem para dizer? Como ele vai quebrar este protocolo? Nós lemos no versículo 37. No último dia, isto é, no 8º dia da festa, o que é que Jesus faz? Ele pôs-se em pé e clamou. Jesus não falou sem ousadia. Jesus não falou com medo dos fariseus. Jesus não falou com medo dos policiais do templo. Jesus clama à multidão. Jesus clama às pessoas que estão assistindo à cerimônia do derramar da água que eles achavam que era consagrada. E o que Jesus tem a dizer? Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Oh glória. Aleluia. O que Jesus tem para dizer? Você tem noção de que ele, entre aspas, alguém poderia dizer, atrapalha uma cerimônia tão importante e de grande júbilo aos judeus? Mas lembre-se que Jesus está trazendo a maior mudança, uma transição inenarrável, difícil às vezes realmente de ser compreendida, mas extremamente necessária para nós, onde a antiga aliança envelhece e uma nova aliança abre um portal de amor e de espiritualidade.
Pois é através do envio de Jesus pelo Pai a nós, que nós temos a oportunidade de vida eterna na pessoa dele. Como é que Jesus quebra esse protocolo? O que é que Jesus tem a dizer? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ah, meu irmão, Jesus é a água da vida eterna. Jesus é a água que jorra para a vida, para a eternidade. E ela é cercada de significados. Porque o que Jesus diz? Ele não só diz que ele é a água, ele também pergunta, melhor, ele também questiona, ele condiciona, melhor dizendo, se alguém tem sede. Vivemos tempo onde muitos têm sede de poderes, dinheiros, fama, seguidores e etc. Mas existem aqueles que Deus pode abençoar do que Deus quiser abençoar, mas o seu coração está, a sua fome consiste, a sua sede não muda o seu foco, é a sede da presença preciosa do Senhor Jesus. Não podemos deixar que o materialismo dos nossos dias venha tirar os nossos olhos da fonte sagrada que é Jesus. Não podemos deixar que os deleites nos enganem a ponto de esquecermos a fonte da água viva. Primeiro ele está dizendo, se alguém tem sede, sede de quem? Dele. O que o homem em nossos dias procura? Além do que eu já citei, procura paz. Muitas pessoas, quando você vai ver, elas comentam que elas gostariam de ter paz. Estamos vivendo momentos de guerra em alguns lugares do mundo, e se a gente pensar em guerra apenas na outra parte do mundo, podemos esquecer como é que nós também vivemos em guerra contra a criminalidade aqui mesmo em nosso Brasil, em nosso estado, em nossa São Luís, que já esteve entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Não está, mas já esteve. Pense comigo, meu irmão, no meio de uma guerra urbana, o que é que alguém pode querer? Investir em sua segurança. Vamos colocar cerca elétrica, vamos colocar câmeras, vamos pagar o vigilante, né? Contratar uma segurança privada. Enfim, o homem vai tentar de alguma forma buscar uma paz necessária. E eu não estou criticando, entenda por favor. Mas eu estou falando aos irmãos que a sede maior que nós temos que ter, como disse o próprio Agostinho, esta sede é uma sede de Deus. É a sede que o homem, por mais que busque nos vícios desse mundo, ele não vai conseguir satisfazer, porque esta é uma sede espiritual que só Jesus Cristo pode satisfazer. Por isso que Jesus, quando ele diz quem tem sede, vá ao tanque, não. Jesus não disse quem tem sede, leve consigo um pouco de água do tanque de Siloé, do tanque enviado de Deus para salvar o povo de Israel em um determinado momento da história. Não, Jesus disse quem tem sede, venha a mim, Siloé, e beba. Venha a mim, pois eu sou o enviado do Pai. Quem tem sede, venha a mim e beba. Muita gente pode experimentar diversas fontes, mas só há satisfação verdadeira para quem experimenta da fonte de água viva, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Se você ainda não experimentou desta fonte, eu te digo, é a melhor fonte que nós podemos beber. E não adianta a gente tentar se dividir, vou pegar um pouco da fonte de Jesus e vou buscar outras fontes para mim. Não, a Bíblia fala e Jesus mostra, está bem explícito para nós. Jesus diz que Ele é a fonte. Ele mesmo diz, se alguém tem sede. Eu imagino a cena, Jesus se pondo de pé, na hora que todos estão assentados, vendo a beleza de um cerimonial que iria se repetir. Mas a fonte de água viva estava naquele lugar.
E era como se ele dissesse assim: esta água satisfaz por um momento. E como não lembrar da palavra de Deus em João mesmo, no capítulo de número 4, quando Jesus se encontra com uma mulher à beira de um tanque, e eles têm um diálogo extraordinário, e aquela mulher pergunta para ele como é que ele ia beber, se ele não tinha nem um jarro, nem um balde com cordas para pegar a água do poço. E Jesus diz àquela mulher que quem beber da água que ele beber, nunca mais terá sede. Quem experimenta da fonte chamada Jesus, nunca mais precisa procurar outra fonte para beber. Quem experimenta da fonte que jorra água viva, que jorra água para a vida eterna, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, não precisa e não vai mesmo. Não vai não porque seja imposto, não vai porque está satisfeito, como diz a canção: estou satisfeito com Cristo. Quem aqui está satisfeito com Jesus? Então não adianta a gente ficar atônito, preocupado, enlouquecendo, morrendo, se indispondo, sofrendo, às vezes por conta do dinheiro, sendo que o dinheiro não vai satisfazer ninguém, ele pode enganar. Estudamos amplamente isso hoje pela manhã. Por mais que o dinheiro dê a alguém condições de comprar muitas coisas, mas o dinheiro jamais vai comprar aquilo que só Jesus tem para oferecer: a salvação na pessoa dele. Nós não somos uma igreja que pregamos para ninguém que a vida dela vai mudar financeira porque ela vai se entregar a Jesus. Não. É mais fácil a gente dizer para você que depois que você se entrega, os desafios irão aumentar. Eu não vou entrar em tantos detalhes assim. Mas quando a gente se entrega para Cristo de verdade, irmãos, os desafios aumentam, porque Jesus tem um inimigo e ele é o mesmo inimigo nosso. E ele não quer que você e eu prossigamos a carreira que nos está proposta. Por isso que eu quero dizer para você: aumente a sua sede e a sua fome de Deus e não do mundo. Aumente a sua fome de Deus e não do material. Que você tenha material, mas que o material não te tenha. Não há nenhum problema em ter material, tá, irmãos? Até porque eu estou de gravata e estou de sapato. Isso aqui é material. A diferença é quando o material nos tem. Quando a gente passa a valorizar mais as coisas do que pessoas, do que nossa família. Quando o nosso coração está no material, aí esse é o problema. Por isso que nós temos que parar para pensar do que minha vida está sendo feita. De que proveito a minha vida tem. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou correndo a minha carreira que me está proposta, a carreira da salvação? Eu estou vivendo o Evangelho de Jesus? Ou eu estou vivendo para mim mesmo, para satisfazer as minhas paixões, os meus desejos e os meus projetos? Jesus brada no meio de uma reunião cerimonial, dizendo: quem tem sede, reflita de que sede, qual tipo de sede você tem. Que tipo de sede predomina no teu coração? Se você tem uma sede de salvação, a fonte é Cristo. Se você tem uma sede de paz, a fonte é Jesus. Se você tem uma fome, uma sede de alegria, a fonte é Cristo Jesus. Ele diz: quem tem sede, venha a mim. Ele não diz: eu vou te dar, você tem que beber. Significa dizer que você tem que ir a Cristo. Você tem que tomar as tuas decisões. Você que tem que dar o teu passo em direção ao Mestre. É você que tem que tomar a tua decisão. Sua esposa pode tomar uma decisão importante, seu filho, sua filha, sua família. Mas se você não tomar a decisão, para você não vai fazer diferença nenhuma. Assim como quem tem sede não se satisfaz quando vê o outro bebendo. Para eu matar a minha sede, eu não vou me satisfazer apenas vendo alguém beber. Eu vou me satisfazer se eu mesmo beber da água, para que a minha sede venha a acabar. Assim é o Evangelho de Jesus, onde muitos nos veem e podem nos julgar pela forma que nós bebemos dele. Onde alguns podem achar que o melhor jeito de beber desta fonte não é assim. A única coisa que Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Por que ele diz isso? Porque ele tem água viva para te dar.
Ele tem mudança para te dar. Ele tem transformação para você. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma salvação para te entregar. Ele tem fruto do Espírito para entregar para você. E por que eu estou falando para você do fruto do Espírito? Porque Jesus, o próprio João vai explicar no versículo 39, nem precisamos ler em face do tempo. O próprio João diz que quando Jesus está falando da água, ele está falando também, ou está falando da pessoa, do Espírito Santo. Ele está falando do Paracleto. Ele está falando aquele que chamamos da terceira pessoa, que compõe a triunidade. E colocamos como terceira não como menos importante, mas como uma forma sequencial de apresentação bíblica, ministerial na terra. Assim como o Pai esteve na terra, onde Jesus é enviado à terra, e o Espírito é enviado à terra. Por isso que chamamos assim. E o que nós vemos, que esse Espírito, é deste Espírito que Jesus está falando. João explica muito bem. E ele falava do Espírito, porque o Espírito ainda não havia sido entregue como nós recebemos. Irmãos, existem pessoas que sofrem com cálculos renais por uma questão genética. Outros criam cálculos, muito especialmente, por não terem uma boa ingesta de água. Todos nós entendemos que, inclusive, é necessário saber quantos litros de água cada um precisa beber. Em tese são 3 litros, se eu não me engano, de uma forma geral. Mas o interessante, o importante é que a pessoa procure lá o médico especialista e ele calcule, faça lá o cálculo, porque existe um cálculo pela massa corporal, de quanto de água a pessoa tem que beber. E quem não bebe a água o suficiente vai sofrer graves consequências. E eu não vou falar nem de constipação, que isso é um grande problema aí. Eu não vou falar nem de pessoas que, inúmeros problemas de saúde que alguém pode ter, porque não bebe água direito. E elas são doentes, porque elas não bebem água. Assim é quem não bebe da água chamada Jesus. Causa doença espiritual. Não há um afastamento. Há problemas que dificultam. E quando você olha para o elemento que Jesus está falando, é um elemento fundamental para a vida, é um elemento cíclico. Todos nós conhecemos o ciclo hidrológico. É cíclico, dando-nos entender que a vida espiritual, ela não é estagnada. Todo dia aquela mesma coisa, ou todo domingo aquela mesma coisa. A vida com Cristo, ela é uma vida dinâmica. Assim como no ciclo da água, onde ativado pelos raios solares vão evaporar dos rios e dos mares. E essa água, ao evaporar, ela vai condensar nas nuvens, pois depois que essa água é esquentada nos rios e nos mares, e ela vai evaporar, ela vai esfriar nas nuvens pela temperatura natural, ela vai condensar, vai criar aquelas gotículas de chuva, ou até mesmo de granizo. E depois desse período de condensação, vai haver a precipitação, quando essa nuvem carregada de tanta água que já evaporou e condensou, ela vai precipitar, ela vai jogar, vai descarregar essa água em algum lugar. E vai continuar o escoamento, vai continuar o ciclo, onde essa água que caiu como chuva sobre a terra, ela vai poder infiltrar e alimentar os lençóis freáticos, todos nós sabemos disso. Onde ela também vai escoar pela terra e vai retornar o seu ciclo. A vida com Cristo é dinâmica. E é assim também. Tem tempos que nós estamos passando por provações quentes, onde as provações esquentam o nosso coração, onde nós pensamos que nós vamos parar e nós vamos desistir. Mas Deus está, meu irmão, te evaporando. Quando nós achamos, não, faz parte do plano de Deus. É um equívoco nosso grave quando nós pensamos que Deus não permite passarmos por lutas. É um equívoco gravíssimo quando a gente pensa que Deus não quer que a gente passe pela prova. Não, Deus quer que a gente passe. É plano de Deus passar pela prova. Como é plano de Deus nos dar vitória nas provas. Vire para alguém que Deus colocou ao seu lado com todo respeito, diga assim para ela: se você está evaporando,
Ixi, parece que tem um monte de crente evaporando aí. Se você está evaporando, você está num período de crise. Mas se você evaporar logo, é melhor. Não fuja não da luta. Não fuja da dificuldade. Não fuja da provação. Deixa Deus evaporar você. Deixa Deus esquentar o negócio. Deixa Deus colocar você na estação que Ele quer para o momento. Irmão, se fosse por nós, a gente só passava, a nossa vida seria uma linha reta, sem passar por nenhuma luta e nenhuma dificuldade. Mas não, irmão. A nossa vida faz assim, estou no fundo do poço. Oh, meu Deus. Quando a gente pensa assim, é o fim, a Deus fala assim, subi. Nossa vida é cíclica. Deus nos fez para tempos de guerra, mas também fez e projetou tempos de paz para nós. O mesmo Deus que permite o fogo da prova, permite o refrigério. Aí quando o refrigério vem, irmãos, é a parte que a gente mais gosta do período das guerras e das dificuldades, irmã Kézia. É o período que a gente mais ama, é quando a gente vê Deus abrindo as portas que os homens tentaram fechar. É o tempo que a gente vê Deus cumprindo promessas que Ele mesmo fez, e os homens não podem nem fazer as promessas, e muito menos desfazer as promessas que Deus fez. Porque a vida com Cristo, ela é dinâmica. É uma fonte de água viva, ativada pelos... Agora, claro, para nós entendermos, assim como o ciclo da água, o ciclo hidrológico, ativado pelos raios solares, e a atmosfera da Terra, né, pela gravidade, melhor dizendo, na atmosfera da Terra, porque vai cair, essa água que subir, ela vai ter que cair. Pois há momentos onde Deus permite grandes lutas, mas Deus tem um tempo de refrigério para cada um de nós. Para dias de prova e de verão, Deus tem dias de chuva e de frio. O que nós temos que fazer é manter uma vida espiritual equilibrada quando é tempo de calor, quando é tempo de frio, quando é tempo de descer, quando é tempo de escorrer, quando é tempo de ir para o rio, quando é tempo de ir para o mar, quando é tempo de subir de novo. Eu não sei em que estágio da vida você está, mas eu quero dizer para você, não abandone a fonte de água que jorra para a vida eterna. Pegue na mão dessa pessoa que Deus colocou do seu lado, com todo respeito. Se você puder, se você conhece, tem intimidade, diga assim para ela: nós não vamos desistir, porque nós experimentamos da fonte chamada Jesus de Nazaré, e essa luta e essa dificuldade não vai acabar com a nossa vida espiritual. Nós nos manteremos firmes em Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Por isso que Jesus disse, irmão Renan, quem tem sede, vem a mim e beba. Talvez se você está vivendo uma vida cristã estagnada, lembre que água parada dá dengue. Se você está vivendo uma vida espiritual estagnada, é porque você não tem vindo nos cultos. Se você está vivendo uma vida espiritual estagnada, é porque você não está dobrando os teus joelhos para orar e falar com Deus. Se você está vendo uma vida espiritual estagnada, é porque a sua Bíblia está fechada e o seu celular está 100% aberto. Se você está vivendo uma vida espiritual estagnada, é porque você está trilhando por lugares onde você sabe que Deus não se agrada. E se você só tem amizades que podem te levar para tantos outros lugares, e onde você não busca a casa de Deus, você irá sofrer essas influências também. É impossível ter uma vida espiritual pujante, dinâmica, sem nós termos uma comunhão diária com Deus. O dinamismo individual e espiritual da sua e da minha vida, ele é ditado, o ritmo dele é ditado por nós mesmos. A fonte está lá, bebe quem for. E a quantidade que vai beber é a capacidade que desenvolve para beber dessa fonte.
Por isso que tem gente que bebe mais e outros bebem menos. Porque quem busca a presença vai encontrar. Quem busca a presença vai achar. E quem quer só beber um pouquinho para dizer, eu conheço Jesus, ou eu vou num cultinho de domingo e eu estou satisfeito com isso, ainda não entendeu o que é um ciclo espiritual totalmente dinâmico. Eu vou encerrar para nós cercarmos a mesa do Senhor, mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu não preciso buscar nenhuma outra fonte, porque eu bebi da fonte que jorra para a vida eterna, que é Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, ainda vai dizer que o bem-aventurado é aquele que bebe de graça. De Gênesis, quando o rio regava o jardim, até Apocalipse, onde podemos beber da água, de graça, esse elemento está presente. O ser humano não vive sem água, todos nós sabemos disso. Se eu não me engano, é de 70% a 80% do nosso corpo é de água. Todos nós sabemos, vamos lembrar disso. A vida espiritual do crente é assim, ela só sobrevive se tem a presença do Espírito dela. Se você ainda não tem experiências com o Espírito, é hora de você ativar essa sua vida espiritual. É hora de sair da mesmice, é hora de ter ousadia. É hora de tomar decisões importantes, de abandonar o mundo e o pecado para se aproximar do Senhor. É tempo de viver uma vida espiritual saudável. É tempo de viver uma vida espiritual limpa, uma vida espiritual consagrada ao Senhor. Isso vai exigir de mim e de você renúncia. Se você quer viver uma vida dinâmica espiritual e ter experiências com o Espírito Santo de Deus, você precisa está a todo instante, a todo tempo, bebendo da água da fonte que é Jesus. Fique de pé, por favor. Vou pedir para o nosso irmão Márcio Brito fazer a leitura da palavra de Deus em 1